e eu digo aleluia, 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 amém, aleluia, amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhe disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diácono Roberto, meus irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, o Santíssimo Sacramento. É o único dia no mundo inteiro em que nós podemos prestar o nosso culto de adoração a Jesus Eucarístico. É esse Deus que caminha conosco. A Eucaristia que é o alimento dos fortes. Padre, mas nós não somos fracos? Somos, humanamente falando, sim. Mas quando nós nos alimentamos do pão da vida, que nos dá forças para continuarmos a nossa caminhada, né? Quem está acostumado a comungar todos os dias, ou pelo menos aos domingos, sabe do que o padre está falando. Quando nós deixamos de comungar, por exemplo, nessa pandemia, muita gente reclamou comigo: padre, é muito difícil ficar sem a comunhão, graças a Deus, né? Tá, mas na pandemia nós temos aí uma orientação da igreja, que preocupada, a igreja é mãe e mestra, preocupada com seus fiéis, suspendeu o preceito dominical da comunhão por conta disso mesmo, né? Quem não participar da Eucaristia por conta da pandemia não está pecando gravemente, né? E a questão da confissão também, que eu tenho explicado essa semana aí, tenho orientado.
Existe a contrição perfeita, né? Eu posso me confessar se eu estiver impossibilitado de estar com um padre, ou a pandemia está muito intensa, não é? As infecções estão aumentando, a gente pode se comungar, pode confessar, posso fazer essa contrição perfeita. E depois, claro, com a intenção de, logo que puder, se confessar com o padre, confessar os pecados graves. A igreja, ela ensina isso, né? Mas, quando nós nos aproximamos da Eucaristia, quem já ficou sem comungar num domingo ou num dia da semana, porque tem a devoção, tem o hábito salutar, o santo hábito de comungar o corpo e do sangue do Senhor, sente falta. É verdade ou não é? Não é? Mas esse sentir falta já é sinal do amor que nós temos por Jesus Eucarístico, e deve ser sinal também do amor que nós devemos ter uns para com os outros, né? Eucaristia, penhor da eternidade. Penhor da eternidade. A Eucaristia associada à confissão sacramental. A confissão sacramental associada à Eucaristia, tanto faz, né? Aumenta em nós, né, o trabalho da graça de Deus, a ação santificante, a graça santificante. Aliás, a ação santificadora acontece dentro do nosso coração. Quanto mais nós tivermos intimidade com Jesus Eucarístico, não é uma intimidade do meu Jesusinho, não é isso não. Não é uma intimidade, vamos dizer, não é uma coisa intimista. É uma intimidade com Deus que me leva a um compromisso com o meu irmão. Hoje nós vamos ter aí a procissão, quer dizer, não é bem procissão, né? Não pode haver aglomeração. Nós teremos a missa lá na igreja de São Bento. A missa não vai ser campal, vai ser dentro da igreja, com já alguns números de fiéis estabelecidos, pré-estabelecidos, né? Por causa dos lugares. Depois vamos vir de São Bento para cá, como nos outros anos, antes da pandemia, mas só que sem a procissão, como de costume, né? Mas temos a certeza de que o Senhor, mesmo no meio dessa pandemia, né, Ele tem os seus meios de alcançar-nos com sua graça e sua misericórdia, os meios extraordinários conhecidos por Deus. Nós não devemos ficar preocupados ou achar, meu Deus, eu vou ficar sem Eucaristia, vou me enfraquecer. Não, a vida de oração é que faz com que nós fiquemos fortes em Deus. Fortes em Deus. Quando nós celebramos a Eucaristia, quando nós ficamos 1 hora, meia hora, 15 minutos diante do tabernáculo, diante do sacrário, vocês podem ter certeza, ainda que nós não rezemos nenhum tipo de oração, eu sempre digo isso, eu aprendi desde pequenininho, sozinho não, Deus inspira, a ficar e ninguém, eu gosto de ficar na capela do Santíssimo quando a igreja está fechada, não é? Eu aprendi assim desde criança, eu aprendi sozinho. Já disse isso, né? Sozinho não, Deus tem seus meios de pescar a gente, né? Eu era um menino de 9 anos, 8, 9 anos, quando eu tive esse primeiro encontro com Jesus Eucarístico. Eu estava brincando numa praça e cismei de entrar na igreja. Cismei como? Né? Um chamado de Deus. E fui direto na capela do Santíssimo, sem saber quem era o Santíssimo, e passei a visitar o Santíssimo e a ficar na capela do Santíssimo. Não sou santo, falta muito ainda, nossa mãe. Mas ele vai modificando o nosso coração, a nossa alma, né? A presença real, corpo, sangue, alma e divindade. Eu reservei esse tempinho de homilia, não para fazer uma reflexão sobre os textos bíblicos, mas sobre coisas mais práticas, de como nós estamos recebendo a Eucaristia. A igreja está orientando que nós recebamos a Eucaristia nas mãos. Tem muita gente que quando o padre vai dar a Eucaristia, ninguém precisa fazer fila, que a gente vai nos bancos, não é? Temos de fazer da mão um trono. O padre, o ministro, o seminarista, vai
e deposita o corpo do Senhor na palma da mão do comungante, daquele que vai comungar. Aí o comungante vai e pega a hóstia, o corpo do Senhor, e leva a sua boca. Eu não posso fazer isso. Por quê? Por causa da pandemia, né? Posso encostar o meu dedo na língua de vocês. Mas não é o corpo de Cristo, Padre, mas nós somos humanos. É o corpo de Cristo, sim. Nós temos que tomar os devidos cuidados. E aí eu observo que de vez em quando eu vou dar a Eucaristia, né, o comungante vai receber, alguns, às vezes, sem prestar atenção, sem estar muito atento, ou não entendeu bem a explicação do padre, né? Pega a Eucaristia de qualquer jeito, segura assim no dedo. Isso aqui não se faz, segurar no dedo direto, assim, né? Pega da mão do padre, do diácono ou do seminarista, não é verdade? Pegam e seguram assim, pode cair algum fragmento, e mesmo depois que recebeu a comunhão na mão. Mas padre, é certo receber a comunhão na mão? Sim, CNBB decidiu isso. Eu não posso negar a comunhão. Agora sim, na época da pandemia, sim. Negar a comunhão na boca, a gente deve até negar, porque não é aconselhável. Vocês imaginem se eu passo, né? Graças a Deus que eu não estou com isso, não peguei ainda, espero não pegar, mas e se eu passo isso para vocês? Através do contato, do meu contato na boca ou na língua de vocês, né? E eu também posso pegar, a minha responsabilidade é muito grande. Não é porque o padre é enjoado, né? Ou está querendo ser diferente, mas não, no diretório litúrgico nós temos, a CNBB prescreve isso, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Se deve receber a comunhão, pode-se receber a comunhão na Eucaristia, e nesse tempo de pandemia está prescrito que é só na mão, né? Agora, fora do tempo da pandemia, é na mão, na boca, ajoelhado, e quando recebe ajoelhado também na boca, né? Das pessoas que quiserem se ajoelhar, não dá para se ajoelhar, só se for no banco, né? Mas na fila da comunhão, se ajoelhar e receber, geralmente também coloca-se na mão e vai na boca, em tempo de pandemia, né? E tem que se prestar atenção também nos fragmentos que ficam na mão, porque aquele pedacinho, aquele pozinho de Eucaristia que fica na mão é o corpo do Senhor. Está aqui na sequência que nós acabamos de ouvir, tem aqui, fez-se carne o pão de trigo, fez-se o sangue o vinho amigo, deve-o crer todo cristão. Alimento verdadeiro, permanece o Cristo inteiro, quer no vinho, quer no pão. Um pedacinho de Eucaristia. Por isso que o padre demora, ou o seminarista, ou o diácono ou o acólito demoram para purificar o cálice. Não pode ficar um resquício do preciosíssimo sangue do Senhor no cálice. Tem que ser tudo consumido, depois bem purificado. Os dedos do padre depois. Mas prestem atenção, o corporal, a gente tem que estar olhando o corporal, se tem algum fragmento no corporal. O corporal deve ser, o corporal, o sanguíneo deve ser lavado na pia sacra que deveria ter em todas as sacristias de todas as paróquias. Nós temos aqui. O corporal não pode ser lavado no tanque junto com as outras roupas, é tudo separado. Né? Por quê? No corporal, por sobre o corporal fica o cálice, a patena com a hóstia magna, né? As âmbulas com as partículas, e a gente manuseia, nós manuseamos as partículas, e sem querer, dependendo da qualidade das hóstias, caem os pozinhos consagrados também, corpo de Cristo, né? Um ou mil comungam dele, tanto este quanto aquele, multiplica-se o Senhor, dá-se
Bom como ao perverso, mas o efeito é bem diverso, vida e morte traz em si. Eis a hóstia dividida, quem hesita, quem duvida, como é toda o autor da vida, a partícula também. Jesus não é atingido, o sinal é que é partido, mas não é diminuído, nem se muda o que contém. Olha só, ele está presente também nos fragmentos pequenos. Às vezes eu fico observando em certas missas os fiéis que ficam preocupados com a hora. Por que o padre está demorando tanto no altar? É para tomar cuidado, para não ficar nada. É desagradável depois levarmos os vasos sagrados, o cálice, a patena, as galetas, tudo para a sacristia. E ainda podemos observar, tem um fragmento de Eucaristia aqui ainda. Aí tem que ser comungado lá dentro. Não é? E quando cai no chão, padre? Ou um pouco do preciosíssimo sangue, ou uma hóstia. O que se faz? O que se faz? Eu gosto de explicar essas coisas para o pessoal não ficar com alguma dúvida. Se cai no chão, a gente não vai comungar. Cai no chão, o ministro, quem é mestre aí sabe do que o padre está falando, o mestre, o ministro extraordinário da comunhão eucarística, o sacerdote, o diácono, o bispo, o acólito, e vai, pega a hóstia que caiu, vai no purificatório, coloca a hóstia no purificatório, ela desmancha, e depois se coloca numa plantinha. Uma vez eu vi e caiu o preciosíssimo sangue, derramou todo. Eu mesmo já derramei celebrando missa no seminário, quando era reitor. Aí sobrou um pouquinho no cálice, eu usei aquele pouquinho, continuei a missa, peguei peguei mais 2 corporais, pedi que os seminaristas pegassem 2 corporais e colocassem em cima do altar, onde tinha derramado o preciosíssimo sangue. Continuei a missa, celebrei a missa, tiramos tudo e levamos para a pia sacra. Uma bacia, não pode ser uma bacia que se lava roupa, tem que ser um recipiente só destinado para isso. Se cair no chão, já caiu uma vez e eu vi. Lá no seminário não caiu no chão, caiu por sobre o altar. Caiu no chão, derramou o preciosíssimo sangue todinho. Foi na paróquia da Assunção, na época do saudoso Padre Noute. Aí aquilo deu uma confusão danada, juntou um bocado de gente em volta do padre, o padre falando, ele era alemão, né? Padre Nolte. Ele falou, calma, 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 aquele jeito dele. E aí queriam lamber o chão, o preciosíssimo sangue, não precisa disso. Aí pegar uma bacia com uma toalha de linho branca ou corporal, não pode ser pano de chão. Vai lá, limpa tudo, torce com água, se coloca numa bacia, depois joga no tanque, vai para o esgoto? Não, a mesma coisa que faz com a hóstia, joga-se no jardim. A água do purificatório que fica do lado do sacrário, o que a gente faz com ela? Nós quando damos a comunhão, tem um purificatório aqui, aqui fica em cima do altar geralmente, e a gente vai e purifica os dedos por causa dos fragmentos. É o corpo do Senhor. E lá no sacrário é a mesma coisa, também tem um purificatório. Não é para o pessoal chegar ali, pegar e se aspergir com aquela água, ou fazer o sinal da cruz, não é não. Muito menos para beber. Eu conheço casos de gente que vai lá, pega o recipiente do purificatório e bebe. Não deve fazer isso. Mas padre, tem um resquício do corpo do Senhor aqui. Mas também tem o suor do dedo do padre. Não é? O padre deu a comunhão para um monte de gente. Aquele recipiente deve ser também. A água deve ser trocada pelo menos de 2 em 2 dias. E quando é verão, todos os dias. A água é jogada no jardim ou na pia
na pia sacra, porque a água da pia sacra ela vai direto para o jardim também, ela não cai no esgoto. Deu para entender? Olha a sacralidade da Eucaristia. Quando nós cantamos esse canto antigo, Deus de amor, nós te adoramos neste sacramento. Eu gosto muito desse canto. Nas quintas-feiras já repararam que eu gosto muito de cantar, não é? Deus de amor, nós te adoramos neste sacramento, corpo e sangue que fizestes nosso alimento. És o Deus escondido, vivo e vencedor. A teus pés depositamos todo o nosso amor. Então, todo cuidado com a Eucaristia é pouco, é zelo. Mas o zelo que nós devemos ter é o zelo na oração, na intimidade com Deus. Na intimidade desse Jesus que nos fortalece nas situações mais diversas e adversas. Desse Senhor que quer ser vida na nossa vida. Tem um texto aqui de Santo Tomás de Aquino, ele que compôs o Tantum Ergo, Santo Tomás de Aquino, que eu achei interessante e muito propício para o dia de hoje, no ofício das leituras. É um texto pequeno sobre a Eucaristia. Foi escrito no século XIII. O Filho de Deus, o unigênito de Deus, querendo fazer-nos participantes da sua divindade, assumiu nossa natureza, para que, feito homem, dos homens fizesse deuses. Assim, tudo quanto assumiu de nossa natureza humana, empregou para nossa salvação. Seu corpo, por exemplo, ele ofereceu a Deus Pai como sacrifício no altar da cruz, para nossa reconciliação. Seu sangue ele o derramou ao mesmo tempo como preço do nosso resgate e purificação de todos os nossos pecados. Mas a fim de que permanecesse para sempre entre nós um memorial tão imenso, de tão imenso benefício, ele deixou aos fiéis, sob as aparências do pão e do vinho, o seu corpo como alimento e o seu sangue como bebida. Ó precioso e admirável banquete, fonte de salvação e repleto de toda a suavidade. Que há de mais precioso que este banquete? Nele já não é mais a carne de novilhos e cabritos que nos é dada a comer, como no Antigo Testamento, na Antiga Lei, mas é o próprio Cristo, verdadeiro Deus, que se nos dá em alimento. Poderia haver algo de mais admirável que este sacramento? De fato, nenhum outro sacramento é mais salutar do que este. Nenhum outro sacramento é mais salutar do que a Eucaristia. Mas, porém, para recebê-la temos de nos preparar, não é? Nele os pecados são destruídos, crescem as virtudes e a alma é plenamente saciada e iluminada de todos os dons espirituais. É oferecido na igreja pelos vivos e pelos mortos, para que aproveite a todos o que foi instituído para a salvação de todos. Ninguém seria capaz de expressar a suavidade deste sacramento. Nele se pode saborear a doçura espiritual em sua própria fonte, e torna-se presente a memória daquele imenso e inefável amor que Cristo demonstrou para conosco em sua paixão. Enfim, para que a imensidade deste amor ficasse mais profundamente gravada nos corações dos fiéis, Cristo instituiu este sacramento durante a última ceia, quando, ao celebrar a Páscoa com seus discípulos, estava prestes a passar deste mundo para o Pai. A Eucaristia é um memorial perene de sua paixão, o cumprimento perfeito das figuras da antiga aliança, e é o maior de todos os milagres que Cristo realizou.
é ainda singular conforto que ele deixou para os que se entristecem com sua ausência. Ainda nesse canto de adoração ao Santíssimo Sacramento, no Calvário se escondia sua divindade, mas aqui também se esconde sua humanidade. E nós cantamos: creio em ambas e peço, como bom ladrão, no teu reino eternamente tua salvação. Sua salvação. Olha que beleza, né? Às vezes nós cantamos, mas não prestamos atenção, não. Então, a Eucaristia, né, ela é o alimento da comunhão, da unidade, que nos irmana, que não seja uma devoção intimista, mas uma intimidade verdadeira com Deus, que transforme o nosso coração, para que nós saibamos amar verdadeiramente com o amor de Deus, amar os irmãos, aqueles que pensam diferente, dialogar com esse mundo aí, né, cheio de ideologias. Que a Eucaristia nos ensine a não excluirmos ninguém do nosso convívio. As pessoas devem ver em nós, não é? A Eucaristia deve cristificar-nos. O padre não está inventando expressão nova, não. Isso já é antigo, é doutrina da igreja. Deve cristificar-nos cada vez mais, ou seja, tornar-nos outros Cristos. Nós todos. Não é? Então, que a cada Eucaristia que nós recebermos, seja recebendo o corpo do Senhor numa Santa Missa presencial, seja recebendo espiritualmente numa missa presencial ou numa missa transmitida, como tem muitos irmãos aí nos assistindo agora pelo Facebook. É a graça do sacramento que recebemos, né? Torne a nossa vida, torne a nossa alma, a nossa vida, a nossa alma mais santa e a nossa vida, não é? Que a nossa vida seja um testemunho desse amor que Jesus teve por todos nós. E foi ficando conosco na Eucaristia, na palavra. E quer que nós também repitamos os mesmos gestos dele, de serviço, de humildade e de intimidade com o Pai. Nós não precisamos sair do nosso lugar na hora que recebemos a comunhão para a nossa ação de graças na capela do Santíssimo, porque ele já está dentro do sacrário do nosso coração. Não é? Nenhuma outra religião tem um dom tão precioso, tão maravilhoso como a Eucaristia. Quantas vezes eu venho celebrar a missa angustiado, um coração pesado, dado aí a problemática do mundo, né? Quantas vezes nós recebemos a Eucaristia com o coração pesado, depois da comunhão. Eu posso dar esse testemunho, depois da comunhão, depois da Santa Missa, da ação de graças, a gente sai outro da Santa Missa, não é verdade? Né? Então agradeçamos a Deus por esse tão maravilhoso e precioso dom, que é o próprio Cristo. É o próprio Cristo que nos alimenta e que nos dá força para continuarmos a nossa caminhada no seguimento de nosso Senhor, no seguimento dele próprio. Amém? Creio em Deus Pai,